Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à União Municipal Espírita de Petrópolis. Vocês não reparem de eu estar aqui de novo, a culpa é dele. Que ele que faz a escala e fica me colocando uma vez atrás da outra aqui para dirigir. Sábado, semana passada fui eu. Hoje sou eu de novo. É com muita alegria que a gente está aqui reunido mais uma vez, buscando os ensinamentos do Cristo, para que eles possam nos ajudar a seguirmos em frente com mais alegria, com mais ânimo, com força, com coragem. Então, que a gente possa aproveitar essa oportunidade de estarmos aqui para receber toda essa energia que essa casa nos dá e aproveitarmos também a palestra que o nosso irmão Márcio preparou com tanto carinho. Nós vamos ler uma passagem do livro Sempre Melhor, do nosso irmão José Carlos de Luca, para que depois então a gente possa fazer a prece. A maioria dos nossos problemas tem como causa a falta de manifestação do amor, seja na família, no trabalho, com os amigos e principalmente com nós mesmos. Jesus diz que amar é um fazer. Faça a seu próximo o que você gostaria que ele fizesse a você. Nossos gestos concretos de amor podem mudar as pessoas muito mais do que as cobranças que geralmente lhes fazemos. Ao outro não basta saber que o amamos, ele quer sentir que o amamos. Quando amamos, nosso coração irradia beleza, harmonia e paz. E tais sentimentos são profundamente curativos para o corpo e para a alma, curando quem ama e quem é amado. Então, meus irmãos, nesse momento, vamos procurar elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso amigo, nosso mestre, nosso irmão mais velho. Agradecendo, Senhor, mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Que possamos, Senhor, receber de Ti esse amor que acabamos de ler na mensagem, para que possamos distribuí-lo aonde quer que estejamos, seja em nosso lar, no trabalho, com aqueles que convivemos no decorrer de nossos dias. Que possamos espalhar esse amor por toda a humanidade, para que assim possamos vermos um pouco menos essas notícias e essas tristezas que temos visto no decorrer da nossa caminhada. Que procuremos fazer a nossa parte, Senhor, amando, pois só assim conseguiremos mudar a vibração do planeta. Que Tu possas abençoar esta casa na noite de hoje, a cada um de nós que aqui se encontre, encarnados e desencarnados, assim como os nomes que foram colocados ali na cesta, e também o nosso irmão Márcio, que irá nos trazer os estudos da noite. Que a Tua paz esteja conosco, Senhor, e que possamos então dar início a mais uma reunião pública na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, como o Márcio já botou aqui, Divaldo Franco, Psicologia do Perdão. Boa noite. Nós vamos hoje falar sobre Divaldo Franco e também da Psicologia do Perdão. E como que a espiritualidade trabalha, conosco e em relação ao assunto. Vocês vejam que eu vou aqui iniciar falando sobre o perdão
já fui alvo de crítica aqui no início pelo Fernando, deve ter sido algum teste que foi feito comigo para já começar a pensar em perdoá-lo, ter feito uma trilha. Fernando é meu irmão de longa data, mas foi só para pensar, né? Já começar a pensar na questão do perdão. Esse mês, no mês de maio, eu preparando a escala daqui da UMEC, eu sempre gosto de verificar, né, se nós temos alguma criatura que tenha contribuído, independente do volume dessa contribuição, com a doutrina espírita. E no mês de maio nós temos justamente Divaldo Franco, que ele nasceu e desencarnou no mês de maio. Então, eu pensei muito naquilo que eu poderia, porque eu particularmente gosto muito de trazer palestras falando sobre essas pessoas, né, o Chico, o Divaldo, entre outros, mas eu queria não só trazer uma singela lembrança e uma homenagem a Divaldo, mas também, de alguma forma, falar do trabalho dele, falar da obra que Divaldo deixou, não só a obra que ele deixou aqui, filantrópica, né? Mas falar dos seus livros, de tudo aquilo que ele trouxe, tudo que ele contribuiu para a doutrina. E eu, particularmente, gosto muito, apesar de não ser da área, eu gosto muito da parte que eles chamam da psicologia, os livros, né, ligados à psicologia e psiquiatria do Divaldo, através da mediunidade do Divaldo. Então eu tive uma inspiração, né, de não só falar dele, Divaldo Franco, mas também dessa parte justamente que fala da psicologia. E trazer um tema que as pessoas não gostam de falar. As pessoas fogem, quando eu falo as pessoas, eu me incluo. Quando a gente fala nessa palavra perdoar, geralmente tem pessoas que saem de perto, preferem não comentar sobre o assunto, porque a gente talvez tenha uma ideia, né, do que é perdoar, talvez muito equivocada. E aí eu falei, por que não falar de um tema tão delicado? Por que não essa série, né, da parte da psicologia, da psicóloga, dos livros, né, que abordam o assunto de psicologia do Divaldo são maravilhosos. Então, por que não falar de Divaldo, sim, e também falar, né, das suas obras, principalmente hoje acerca do perdão. Então, só para que a gente possa começar aqui a entender um pouquinho da vida do Divaldo. Olha só, ele nasceu em Feira de Santana em 5 de maio de 1927, quer dizer, ontem, né? Divaldo, se estivesse entre nós ainda ontem, ele desencarnou em 25, ele teria feito 99 anos de idade. Ele desencarnou em 13 de maio, também no mês de maio de 2025, com 98 anos de idade. Então, um homem que viveu aqui, né, durante 98 anos de idade, por 98 anos de idade, e que teve uma trajetória muito interessante. Eu até recomendo aquelas pessoas que gostam, né, de repente queiram, não sei se alguém aqui já assistiu o filme da vida do Divaldo, e eu recomendo, que é um filme chamado O Mensageiro da Paz. Então, esse filme também traz, é claro, de uma forma ali sucinta, eu ainda vou ser mais sucinto aqui hoje, quem foi Divaldo Pereira Franco? Quem foi Divaldo Franco? Então, é super bacana assistir esse filme. Falando um pouquinho de Divaldo. Essa é uma foto dele quando ainda rapaz, muito jovem ainda. Divaldo viu um espírito pela primeira vez com 4 anos de idade. Foi a primeira vez que Divaldo teve contato com um espírito. Imagina uma criança de 4 anos de idade que tem esse contato nessa época, né? Nessa época, como deve ter sido difícil. Um jovem, uma criança, em que não entendia o que estava acontecendo, e numa época em que as pessoas também não entendiam, eram
criticadas, as pessoas que se falavam sobre isso. E a gente pode ter, inclusive, às vezes, hoje, nós temos aqui a doutrina espírita, que tanto nos esclarece, e que, de uma certa forma, traz que as crianças podem passar por esse processo, né, de ver o espírito e tudo mais. Por isso, a importância também da evangelização, a importância da gente ter essa oportunidade de dividir com as pessoas aquilo que está acontecendo, de repente, com o filho. Mas nessa época não tinha, ele não teve esse acesso. Então, deve ter sido demais difícil para ele, com 4 anos de idade, começar a entender o que representava, né, a visualização daquele espírito. Muito provavelmente ele nem entendeu, né, o que estava acontecendo com ele. Quando jovem, foi abalado pela morte de um irmão mais velho, o que o deixou sem os movimentos das pernas. Ele perdeu um irmão e meio que de imediato, né, após o choque da morte do irmão, ele perdeu o movimento das pernas. Ele não conseguia mais andar. Divaldo parou de andar, ficou durante muito tempo nesse processo em que ele não conseguia mais andar. Foi em diversos médicos e os médicos não sabiam o que ele tinha, né? Fizeram aquela investigação e não conseguiam descobrir que processo era aquele que estava acontecendo com o Divaldo. Até que, em determinado momento, uma prima do Divaldo leva ele até essa senhora, né, Ana Ribeiro Borges, que era uma médium de uma determinada casa espírita. E essa médium consegue identificar que, na verdade, o Divaldo estava passando por um processo obsessivo por conta da morte do irmão, né, o próprio irmão, ali num processo obsessivo. Ela identificou, e aí, claro, né, apesar de ser um jovem, né, uma criança, ele já tinha uma certa sensibilidade, tinha o coração aberto, a mente aberta para entender esse processo, o que ajudou muito para que esse processo obsessivo passasse, e não era nada físico, né? Era realmente um processo físico. E a partir desse momento, desse contato com a dona Ana Ribeiro, ele passa sim a se interessar, a conhecer a doutrina espírita, e aí ele melhora a situação dele, né? A situação de saúde ele melhora. E aí ele se envolve, ele entra de cabeça na doutrina espírita, para conhecer a doutrina espírita através da literatura, né, das obras básicas. Ele, né, se envolve por demais nesse processo. Em 1945, aí já, né, com uma certa, como eu falei, vou fazer uma síntese realmente, né, da vida do Divaldo, ele transferiu residência para Salvador, no ano de 1945, tendo feito concurso para o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, que é o IPASE, que não é o nosso IPASE aqui, né? Onde ingressou a 5 de dezembro de 1945 como escriturário. Isso é muito interessante, que como servidor público, ele tem até uma passagem, eu acho que no filme mostra isso, Divaldo, a mediunidade dele estava tão aflorada, mas tão aflorada, que ele já não conseguia diferenciar quem estava vivo e quem estava morto. E um dos episódios da vida dele é justamente ele levanta para atender o balcão de uma pessoa que estava ali pedindo informações no IBASE, e quando ele chega no balcão, essa pessoa desaparece. E isso foi diversas vezes acontecendo com ele. E ele combinou com um amigo, um colega de trabalho, o seguinte: falou: você sabe da minha situação, eu vejo mortos. Imagino, né, o amigo deve ter ficado apavorado. Mas o amigo, ele fez um acordo com o amigo: a partir de hoje, toda vez que chegar alguém no balcão que eu for atender, eu vou olhar para você. Se você fizer que sim, é porque a pessoa está realmente ali. Se você fizer que não, é o espírito. Porque ele já não conseguia identificar quem estava vivo e quem estava morto. Imagina, uma criatura, né, funcionário público, o dia inteiro atendendo o público, e ele já não conseguia mais, né? Claro que isso com o tempo passou, o estudo da própria doutrina fez com que ele conseguisse perceber detalhes do que seria um espírito ou não. Ele fundou, a partir desse momento, desse envolvimento com a doutrina, com a necessidade cada vez maior, né, de conhecer a doutrina espírita, ele fundou um centro espírita, primeiro centro espírita fundado por Divaldo, chamado Caminho da Redenção.
tá? CE. Boa parte, Divaldo teve outros espíritos, né? Espíritos importantíssimos, do qual ele trouxe várias psicografias, vários livros, mas, sem sombras de dúvida, que Joana de Ângeles é aquela que é a mentora dele, é aquela que traz uma série de obras, através da mediunidade do Divaldo, para que nós os tenhamos aí na biblioteca, na livraria, à nossa disposição. Joana é um espírito, assim, muito amoroso, mas, ao mesmo tempo, eu sei porque às vezes as pessoas falam, nossa, eu fui ler, e eu, normalmente, quando vou ler uma obra de Joana, eu boto o dicionário do lado, porque eu tenho dificuldade, às vezes, de entender algumas palavras. Mas isso também é algo que eu penso que tem que servir de motivação, para que a gente possa aprender até mais, né? Melhorar o nosso conhecimento da língua, enfim. Mas a Joana, ela tem uma forma de falar muito suave, muito amorosa, mas às vezes, né, um português um pouco que causa um pouco mais de dificuldade nos seus leitores. Mas a Joana é mentora, né, de Divaldo. Ela só se identificou para ele depois de um bom tempo, ela não fez isso de imediato. Ela falava que era um espírito amigo, e aí depois que ela sentiu que ele estava preparado para começar a atividade do qual ela já sabia qual seria a missão de Divaldo, ela se identifica como Joana de Ângeles. Quando a gente fala de mediunidade, né, que eu falei da missão de Divaldo, geralmente a gente logo pensa que todo médium é um missionário, mas não é bem assim. A gente pode, talvez, contar nos dedos aqueles que foram verdadeiros missionários. Podemos falar do Divaldo, do próprio Chico, entre outros, né, outros médiuns que não do movimento espírita, porque mediunidade não é algo que só acontece dentro da casa espírita. Mas o médium que tem essa missão, que Divaldo a gente pode entender como um missionário, são poucos. E Joana sabia qual era a missão do Divaldo, a importância do Divaldo, e quando a gente fala um pouquinho dele, como nós vamos falar hoje aqui, a gente percebe que realmente foi e vai continuar sendo, né? Foi grandiosa a missão do Divaldo. Atividades como médium, ele tinha quase todas as mediunidades, né? Ele era um médium que tinha, os olhos via os espíritos, enfim. Mas a principal que se desenvolveu, né, ou que ele educou, ou que ele conseguiu trabalhar enquanto aqui esteve conosco, foi a psicografia, né? A psicografia de livros. Então tem ali, inicialmente diversas mensagens foram escritas, até que um dia ele recebeu a recomendação para que fosse queimado o que escrevera até ali, pois não passavam de simples exercícios. Imagina, meses e meses de trabalho, e quando ele chegou num determinado momento, falou, olha, o que você fez até hoje foi só exercício. Joga fora que agora é que vai começar o trabalho. Ele já estava nessa época, né, a Joana já tinha se identificado para o Divaldo, mas tudo aquilo não passou de um treino. Também foi um teste de paciência. Em 64, Joana de Ângeles selecionou várias das mensagens de sua autoria e reuniu todas num livro que recebeu o sugestivo título de Mestre de Amor, que foi o primeiro livro que Divaldo publicou. Esse livro é belíssimo, né? Quem tiver interesse de conhecer, realmente é maravilhoso esse livro, Mestre de Amor, que foi o primeiro livro que foi publicado através da mediunidade do Divaldo. Como eu falei, o Divaldo ele tem diversas obras. Eu, particularmente, gosto muito da série da psicologia, mas ele tem diversas obras. Tem obras que falam da questão planetária, tem obras filosóficas, tem obras que tratam mais da parte doutrinária, do conhecimento da doutrina espírita. Enfim, ele tem diversas obras. O que também caracteriza muito, né, como eu já repeti aqui diversas vezes, essa série que trata da psicologia espírita, enfim, que Joana tem uma facilidade, né, muito grande de trazer. Ele teve publicado ao todo, gente, foram 240 títulos, totalizando mais de 4.500.000 exemplares. 80 versões para 15 idiomas.
polonês, italiano, francês, espanhol, enfim, foram muitos idiomas dos livros dele foi traduzido. Divaldo hoje, ele é considerado, sem sombra de dúvida, o grande divulgador da doutrina espírita no mundo, né? No mundo, como ele viajou o mundo, todos os continentes. Ele esteve na África, ele esteve na América por diversas vezes, esteve na Europa, em mais de 15 ou 16 países. Divaldo esteve por diversas vezes, acho até que eu falo aqui na ONU, para falar sobre a paz, enfim. Ele foi um homem que levou a doutrina espírita realmente para o mundo. Então, por isso que muitas versões, né, das suas obras foram traduzidas, né? E aí começa a vida desse missionário. Claro que, imagina, 240 milhões de obras publicadas. E a renda? Né? Como é que ficou a renda do que Divaldo arrecadava? Toda a renda obtida com a venda dos livros psicografados por Divaldo Pereira Franco é integralmente doada para as obras assistenciais, com foco principalmente, né, na Mansão do Caminho, onde crianças como essa daqui fica localizada na periferia de Salvador, são assistidas pela Casa Mansão do Caminho. Essa questão das obras, isso foi registrado, ele registrou em cartório que toda a renda que era arrecadada pela venda dos livros, pelos CDs, seriam destinados não só, principalmente à Mansão do Caminho, mas também para as outras, né, obras assistenciais. Ele acolheu e educou mais de 5.000 pessoas que procuram ajuda material, educacional e espiritual. Isso é uma média de pessoas que ele atende naquele mês, né, por mês. Imagina uma instituição em que você tem uma circulação diária em torno de 300 a 400 pessoas. A Mansão do Caminho tem escolas desde o maternal até... É uma obra belíssima, uma obra que acolhe, que tem lá a parte, né, da educação normal de uma escola, tem a parte também daquelas pessoas que necessitam de um apoio espiritual. Então, acolhe, a mãe deixa a criança lá de manhã, aquelas que necessitam de trabalhar o dia inteiro, então tem creche, enfim, é um trabalho belíssimo, né? Então, são mais de 5.000 pessoas que circulam pela Mansão do Caminho. E, mais ainda, né, como falando aqui um pouquinho, né, conhecendo um pouquinho do Divaldo, o Divaldo ele educou mais de 600 filhos, que ele chamava de filhos, e eram filhos dele. Hoje, todos são emancipados, né? Ele recolhia aquelas crianças, muitos, né, que não tinham pais, e ele colocava ali como filho dele. Foram depois emancipados, e a maioria criou-se a família constituída, né, com profissão, tem professores, contadores, administradores, psicólogos, médicos, né, entre outros. E essa foto aqui, inclusive, é real, né, de 2 filhos do Divaldo que seguiram o seu caminho. Então, a gente tem o hábito, a gente às vezes não conhece, né, a obra da pessoa, a gente às vezes gosta, às vezes não gosta, a gente às vezes não gosta da pessoa, mas a gente não consegue, às vezes, aprofundar para conhecer. Né? A gente está começando a falar um pouquinho do perdão, né? A gente não consegue se aprofundar no que é a obra daquela criatura. Eu me lembro de uma vez que tentaram colocar um padre numa situação muito complicada num programa de televisão, porque perguntaram para ele o que ele achava do Chico Xavier. Acho que até era um programa que se tirava o chapéu, se não tirava o chapéu, e ele tirou o chapéu para o Chico. É do nosso tempo, né, Fernando? Esse negócio de Chico Chapéu, né? Então, esse padre tirou o chapéu, né, se eu não me engano, foi esse programa. E eu me lembro que depois perguntaram para ele por que ele tirou o chapéu para o Chico. E ele falou assim: olha, eu não comungo das ideias dele, eu não concordo com muito das ideias dele, mas o que eu vou falar das obras de Chico? Como eu vou ser contra aquilo que ele faz, né? Aquilo que ele fez, aquilo que ele faz, aquilo que ele representa? Então, a gente pode até não ter as mesmas ideias, né? Eu, Fernando, ou Divaldo, enfim, não importa. Mas o que falar de uma criatura que educa 600 filhos? Eu tenho 3 filhos, né? Já, imagina, eles eram filhos dele, que ele educou, que ele conduziu, né, para uma vida, e muitos deles hoje são profissionais.
Eu tenho quase 30 anos, né, como espírita. Então, uma das primeiras palestras que eu assisti foi a do Divaldo, lá no Hotel Pitanginha, lotado, né, muito cheio, e eu fiquei assim, encantado. Ele tinha uma oratória, ele falava muito bem, ele passava a emoção nas palavras, e ele começou a se dedicar, né, como orador. E olha só, ele fez mais de 11 mil conferências no Brasil e no exterior, percorrendo mais de 62 países. Por isso que eu falei que ele é realmente reconhecido como um embaixador do espiritismo para o mundo. Para o mundo. Em 31 de agosto de 2000, a convite da ONU, participou do primeiro Encontro Mundial da Paz. Imagina, no ano de 2000, ele participou de um ano que tratou sobre o assunto paz, um espírita, um homem que se declarava espírita, que falava do espiritismo dentro da ONU, para poder falar da paz. Não foi só esse, não. Ele teve por diversas vezes na sede da ONU, também teve em Nova York, na sede da ONU tem em Nova York, para fazer palestras sobre paz, sobre perseverança, sobre otimismo, enfim. Então, o Divaldo, ele era um homem do mundo, era um espírito do mundo. E aí, ele viajou em média, olha só, por ano, 230 dias. Imagina, de 365 dias por ano, ele viajou 230. Eu geralmente reclamo que vou uma vez por mês, as 2 vezes por mês para o Rio, né? E ele, 230 dias viajando, né? De 365. Então, era realmente um homem, né, um missionário, um homem com essa disposição para justamente falar, né, da doutrina espírita. Agora nós vamos começar, que nem eu falei, eu tentei de alguma forma dividir nessa nossa conversa de hoje. Falei rapidinho aqui, espero que tenha aqueles que não conheciam o Divaldo, que de repente já conheciam tudo que eu falei, mas despertar um pouco o interesse em conhecer mais sobre a vida dele, de trazer algo da obra do Divaldo, que é justamente a psicologia do perdão. Ele tem um seminário que fala sobre isso, tem várias obras que falam sobre o perdão, né? E como eu iniciei, é um tema que não é difícil de se falar, mas acho que para todos nós, às vezes é difícil de pensar. Provavelmente, todos nós aqui vamos ter, quando a gente for falar, quando a gente pensa em perdoar, enfim, algo que incomoda, algo que nos dói. Não é diferente comigo, todo mundo tem as suas... Nós necessitamos conviver com as pessoas, nós precisamos, para o nosso crescimento, não posso me isolar, não posso subir uma montanha, virar um eremita e não querer mais conviver com ninguém. E nessa convivência, a gente lida com todas as pessoas que pensam igual, pessoas que são diferentes, pessoas que gostam disso ou daquilo. E nesse campo de realidade das nossas relações, a gente acaba se magoando, ou magoando alguém, porque nós também precisamos ser perdoados. Principalmente na nossa convivência familiar, né? Ali que, às vezes, o calo aperta. Então, a gente falar sobre isso, Divaldo tem aqui, eu vou trazer aqui para vocês algumas projeções dessa parte do seminário dele, eu reduzi bastante, que a minha intenção não é que ninguém saia daqui, vou sair até pela janela, sair daqui leve, vou perdoar aquela pessoa, aquele vizinho que fica com a mangueira jogando água para cima da minha casa, aquela pessoa que bota o som alto, passa com o carro na rua. Essas geralmente são as mais fáceis, né? Esse tipo de relação são as mais fáceis de você perdoar. Mas existem relações muito íntimas que é um processo muito mais difícil. E eu não estou aqui querendo que ninguém saia daqui correndo, chegue em casa, abrace o marido, ou a esposa, ou o filho, ou a filha. Tomara que isso aconteça. Mas, às vezes, e Divaldo deixa muito, quer dizer, a espiritualidade através de Divaldo deixa muito claro isso. Isso não pode ser algo imposto. Isso não pode ser algo que você... Aí eu tenho a obrigação de perdoar Fernando. Não, tem que ser algo natural.
natural, é um processo natural. Porque a partir do momento que a gente começa a impor isso para nós mesmos, nós não vamos conseguir. E se formos agir nesse sentido, pode ser algo que não seja sincero. Então, é muito interessante o que ele traz nesse seminário, como eu falei, bem reduzido aqui para vocês, para a gente pensar nesse assunto um pouquinho. Começar a pensar nesse assunto. Divaldo Franco, fala, que a psicologia do perdão é uma escolha consciente. É um mecanismo terapêutico essencial, não apenas religioso, mas para a saúde integral. Perdoar é não retribuir a ofensa, libertando-se do ódio e da mágoa, para manter a paz interior, sem necessariamente esquecer o fato, pois o esquecimento é fisiológico. Olha que interessante. Então a gente já tem algum material aqui para que a gente possa começar a falar. Ele fala em escolha consciente, mecanismo terapêutico essencial, saúde integral, em liberdade, em libertação, esquecimento, e sem necessariamente a gente esquecer. E ele fala no final, que o esquecimento é algo fisiológico, ou seja, é um processo natural. Eu não tenho que me forçar a esquecer algo que foi feito contra mim. Isso é um processo natural. Eu acho que durante a vida a gente começa a priorizar outras coisas e talvez aquele processo esse esquecimento vai ser algo fisiológico. Nosso próprio corpo, nossa mente vai esquecer aquele fato. Por pior que tenha sido. É claro que às vezes leva décadas, às vezes leva centenas de reencarnações, mas é um processo fisiológico. Ou esquecimento. Escolha consciente. Primeiro ponto que a gente começar a abordar aqui. Essa escolha, ela tem que ser consciente, ou seja, a gente tem que ter consciência que eu quero, eu preciso fazer essa escolha. Não me pode ser imposto, eu não posso impor a ninguém e eu não posso também me impor essa escolha de começar a pensar em perdoar alguém. Isso tem que ser uma escolha consciente. Eu me lembro que eu tinha uma prima quando era criança. Pai e mãe tem muita mania de fazer isso. Bom, na nossa época, Fernando? Vai lá e beija a mão da avó. A Cristina está rindo porque já deve ter feito isso com ela. Vou chamar a atenção da Isaura. Vai lá e beija a mão do tio. Vai lá e pede bênção. Vai lá e faz isso. Eu tinha uma prima, gente, a gente brincava, agora tem um personagem que é o Dojinho, Minha prima já era o Dojinho naquela época, e ela não gostava de abraçar ninguém. Ela tem gente rindo que deve estar pensando nisso. Não gostava, ela não queria abraçar ninguém. Ali as pessoas tinham mania de ficar puxando o cabelo dela, que tinha um cabelo bonito. Rapunzel. Gente, ela odiava aquilo, ela se sentia mal. Mas às vezes não é apenas um nojinho, é algo ela tem uma repulsa por aquela pessoa. E vai lá, beija a mão da avó, beija a mão do pai, da mãe, vai lá e pede bênção. E não era uma escolha consciente dela, era imposto. Então é mais ou menos por aí que a gente tem que pensar. Se alguém aqui quiser pensar, como eu falei, não é nada obrigatório, na doutrina espírita nada é obrigatório, é que você passe a pensar na situação que você vive, mas que se você decidir em perdoar essa pessoa, que seja uma escolha consciente, sua, não imposta por uma religião, não imposta por um líder religioso, e não imposta por ninguém, sua. Essa escolha tem que ser consciente. Eu quero, eu desejo, eu preciso, eu preciso. Mecanismo terapêutico essencial. Quem aqui talvez já não fez terapia? Eu já fiz terapia, eu super recomendo para quem não fez, porque a gente vive num mundo tão difícil, a gente vive precisando fazer terapia. E essa questão, por que Joana traz, através da mediunidade do Divaldo, falando que o perdão, ele é um mecanismo terapêutico essencial, ou seja, temos que começar realmente a pensar no assunto, porque é uma terapia. Quando você está com raiva de alguém,
o que você logo sente? Primeiro, eu particularmente, quando eu fico com raiva de alguém, até que eu não consigo ficar com muita raiva, não que eu seja santo, não é isso, mas geralmente eu esqueço fácil as coisas. Mas quando você guarda a raiva, o estômago começa a doer, né? Fica aquele bolo que parece que dá aquela ânsia, e você passa mal, e você começa aquilo te engasga, ou então aquela sensação de, parece que tem um caroço de abacate no seu pescoço, aquela falta de ar. A raiva faz isso, né? Isso te faz muito mal. Isso faz para qualquer um muito mal. Então, você odiar, você sentir raiva, você guardar mágoa de alguém, vai implicar em algo não muito saudável para você. Então, a gente começar a pensar e falar no perdão é justamente esse mecanismo terapêutico. É uma terapia essencial para você. E as pessoas recomendam mesmo, as pessoas que falam sobre esse assunto, né, falam, por que não iniciar por algo que seja mais fácil? Por aquele, que eu falei, o vizinho que de repente lhe incomoda, ou alguém que no trânsito que você discutiu, mas você até conhece a pessoa, no trabalho uma pessoa, para você começar, né, do menor, daquilo que vai ser mais fácil, por isso que é terapêutico, né, essencial, para aquilo que vai ser mais difícil, para uma pessoa mais próxima e tudo mais. É igual a pessoa que faz musculação, né? A pessoa fica lá pegando peso, aí né, o músculo começa. É a mesma coisa. A atividade de perdoar ou de pensar, começar a pensar no perdão, como em tudo que a gente insiste, persiste, aquilo vai crescendo, aquilo vai ganhando corpo. Então, começar a pensar em perdoar, né, é essencial e é também terapêutico. Ele fala muito nesse seminário da saúde integral. E assistindo o seminário eu posso falar para vocês, nós nunca iremos conseguir ter uma saúde integral se a gente carregar dentro do nosso ser, né, do nosso espírito, essa raiva, esse ódio, esse rancor, seja por quem for. Falar em saúde integral, a gente necessita já realmente começar a pensar na prática do perdão, porque nós só iremos conseguir essa saúde integral o dia em que a gente realmente começar a se desprender desses sentimentos. Enquanto a gente arrastar, né, isso, do tipo de você não conseguir ver a pessoa, de você não conseguir, porque aí você vê uma pessoa caminhando na rua ou em casa, né, como eu falei, às vezes dentro de casa, aquilo te faz mal, aquilo te dá, né, te dá mágoa, aquilo te dá, enfim. Então, é necessário para que a gente tenha saúde. É necessário que a gente tenha saúde. Joana fala muito que não existem doenças, mas sim doentes, porque nós trazemos, através desses sentimentos, algo que vai acumulando dentro de você, até o ponto de você descobrir uma doença que a gente pensa que é física, é uma doença física, né, mas também é uma doença do espírito, mas que foi um acúmulo de vibrações não saudáveis, daquilo que você não consegue, eu não consigo, né? A gente às vezes brinca, tem pessoas que têm o síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim, a pessoa não quer, não vou, eu sou assim, não vou mudar. Mas ele, na verdade, está trazendo para ele algo que não vai ser muito saudável, né? Algo que ele vai ter problema. E talvez o que eu mais gosto quando a gente fala desse assunto é liberdade. A gente ficar com esse sentimento em relação a alguém só te prende a ele ou a ela. Só te prende a essa criatura. Você ficar, tem pessoas que falam, eu penso 24 horas naquela pessoa, não consigo perdoar. Você está acorrentado a essa pessoa. Então, pensar em perdoar é justamente quebrar essa corrente para o teu bem, para a sua saúde. Você não consegue dar um passo, você não consegue mais planejar nada na sua vida, porque você só quer pensar na raiva que você tem daquela pessoa. E você está preso. Você se diz livre, você se sente livre, porque eu não quero nem olhar aquela pessoa pela frente, mas você não tira ele da sua cabeça. Você não para de pensar naquela pessoa, então você não é livre.
Você não conseguiu ser livre, você não está livre, porque você não consegue nem mais pensar em coisas simples como, final de semana eu vou fazer um passeio, vou fazer uma caminhada, porque você não para de pensar. Que liberdade é essa? Que liberdade é essa? Que você justamente não consegue dar um passo na sua vida que não seja pensar, né, em relação àquela pessoa que lhe magoou. Então, perdoar é também um ato de liberdade, né? Divaldo traz muito isso. E agora, algo muito importante, porque, como eu falei, é muito difícil de falar sobre esse tema, e as pessoas ficam ali pensando, né? Porque às vezes eu estou falando aqui, talvez muitos de vocês, encarnados e desencarnados, talvez estejam pensando sobre esse assunto, ficam ali pensando, né? Me veio na minha memória e lembrei de uma pessoa, né? E ele fala muito isso: perdoar não é esquecer. Eu não vou esquecer o fato. Foi um fato marcante, algo que me machucou muito, então eu não vou conseguir esquecer. Fato, ninguém está mandando você esquecer. É necessário perdoar por você, pela sua saúde, né? Pela sua liberdade, por melhores dias. Agora, eu não vou, se eu tive um envolvimento com alguém que me magoou muito, ele não vai ser o meu melhor amigo, nem a minha melhor amiga. Mas eu não preciso carregar esse peso. E aí, com um coração sincero, né? Com um coração sincero, tipo assim, eu me liberto dessa criatura e eu perdoo, com sinceridade. Mas o que essa pessoa fez, você não precisa esquecer a sua memória. Até porque, às vezes, não esquecer, a gente pode relacionar, talvez, a uma atitude de defesa. Às vezes você conhece alguém que tem uma determinada algo, que fez algo que lhe machucou, e aí lá na frente, anos e anos, você conhece uma outra pessoa que tem a mesma característica, você fala: opa, agora aqui eu não caio, mas não. Então é um mecanismo de defesa, um não esquecimento, né? E como esquecer é algo fisiológico, com o tempo isso passa. Então, se vocês pensam no assunto, em perdoar alguém, não pensem: eu sou obrigado a esquecer, eu não vou conseguir esqueçam esquecer. Pensem apenas em perdoar por vocês, né? Principalmente por vocês. Perdoar é um exercício de tentar ver o agressor como alguém doente, né? Do espírito, merecedor de compaixão em vez de vingança. A gente tem que ter pena, às vezes, da criatura. Como é que uma pessoa conseguiu fazer isso comigo? Eu não tenho que querer vingança por aquela pessoa, né? Eu não quero ter vingança por aquela pessoa, mas eu tenho que ter uma certa compaixão, entender que ali habita, como aqui, todos nós somos espíritos, habita uma pessoa, um espírito, com a sua história, com as suas tendências. E aí, quando a gente começa a ver que ali habita um espírito com toda a sua liberdade de ação, a liberdade de agir, essa pessoa mais merece a nossa misericórdia, a nossa compaixão. Porque é um coitado mesmo, é um coitado. Então a gente vê às vezes em reunião mediúnica o processo obsessivo que existe ali de anos e anos e anos e anos e anos. E aí eu tenho raiva do Fernando, e a gente fica nesse processo, passa a reencarnação, começa a reencarnação, a gente volta como irmão, como amigo, ou como marido e mulher, enfim, como um casal, não importa, e a gente vive-se, né? Então, vamos tentar entender que o inimigo, entre aspas, é um ser que tem toda a liberdade de agir, mas que também merece muito a nossa compaixão. Algo que também, eu acabei de falar, né? O processo de perdão mais difícil é aquele que a gente tem dentro de casa, com as pessoas que convivem com a gente. É fato. Dói mais, magoa mais. Mas por que isso acontece? O perdão está ligado à compreensão da imortalidade da alma e da reencarnação, oferecendo chances de recuperação, de reparação incondicional. Imortalidade da alma, ou seja, reencarnação. Vocês, eu, todos nós não estamos na família por acaso. Eu não me casei com fulano ou com fulana por acaso. Eu não tive um filho A, B ou C por acaso. A gente tem de cada vez, né? Se eu tenho mais de um filho, eu tenho 3, são completamente diferentes.
não tem nada a ver um com o outro, né? As características, enfim, tudo, não físicas, características espirituais. Então, aquela pessoa que hoje está como seu marido, ou como sua esposa, ou como seu filho, enfim, que você tem esse problema com ela, não é por acaso, é um processo encarnatório. Na verdade, é uma oportunidade de reencontro em pessoas que não são tão afins. Então, você reencontrar, sempre pode falar entre aspas, um inimigo. Eu tive uma amiga uma vez, ela até frequentou aqui um tempo ao MEP, ela fez tratamento, ela não conseguia engravidar, e foi, engravidou, depois de anos de tentativa. Ela ficou grávida com 3 meses de gravidez, a irmã dela, que frequentava mais aqui, que trouxe ela aqui no MEP, ela começou a ter uma rejeição pelo feto, assim, inexplicável. Inexplicável, ela não sabia, ela falou, gente, eu amo essa criaturinha, mas eu, quando penso no nascimento dela, eu começo a me arrepiar toda, eu começo a ficar nervosa, né? Talvez, imagina, 2 espíritos, a gente imagina, não posso falar que foi isso, mas a gente imagina 2 espíritos que se reencontram num projeto reencarnatório de reconciliação e de perdão, que agora vai ser mãe e filho, ou mãe e filha. Ela ficou aqui um tempo, depois ela se afastou, depois a irmã me falou que ela ficou muito bem, passou aquele momento, muita prece, e bom, e seguindo, né, em frente. Então a gente às vezes não sabe por que eu olho para minha mãe, para o meu pai, eu tenho o pé atrás, assim, gente, a reencarnação explica. Então, apesar de eu falar aqui no início, a gente começa pelo perdão mais fácil, que é um exercício do perdão, vamos também olhar para dentro das pessoas que convivem, né? O meu próximo não é o próximo que eu encontro na rua. Amar ao próximo é principalmente o próximo que está próximo da gente. Ali que é o nosso exercício, se nós realmente estamos fazendo o dever de casa. E eu não poderia, né, deixar de falar do auto-perdão. Eu só consigo perdoar se eu tiver o perdão dentro de mim, né, comigo mesmo. Eu não posso perdoar ninguém se eu não me perdoo. O auto-perdão, gente, é extremamente importante. Dival aborda muito isso, né, nesse simpósio. É você também, tipo, eu quero perdoar determinada pessoa, mas eu não consigo perdoar porque eu me sinto também culpado. Não, começa por você. Aliás, não só na prática do perdão, qualquer coisa que você deseje fazer na sua vida, qualquer coisa, se perdoe. Eu já errei muito, continuo errando, todo mundo erra, mas para você dar um passo maior, você precisa se perdoar. A gente só consegue dar aquilo que nós temos. E se eu também não tenho perdão, se eu não tenho perdão para mim, como é que eu vou perdoar alguém? Eu só dou aquilo que eu tenho. Então, se perdoe. Também não coloque muita carga em cima dos ombros, falando que eu também sou isso. Não. É extremamente necessário para a gente pensar, né, no perdão, a gente se perdoar. Tem um texto aqui, que a gente está chegando aqui no finalzinho, muito interessante da mediunidade, do Divaldo, através de Joana, que é chamada Linguagem do Perdão. É bem pequenininho, para poder a gente começar a caminhar para o final, que ele faz uma comparação com a natureza, para a gente começar a pensar nesse assunto do perdão, né? Que é assim, olha, a pedra bruta, perdoa as mãos que a ferem, transformando-se em peça de estatuária valiosa. A lama suporta o fogo e perdoa o oleiro, convertendo-se em vaso precioso. A fonte desrespeitada perdoa quem lhe revolve o lodo, oferecendo água cristalina depois. O grão de trigo esmagado perdoa o agricultor que o atira ao solo, multiplicando-se em muitos grãos que enriquecem a mesa. O ferro deixa-se dobrar sob altas temperaturas e perdoa os que modelam, construindo segurança e conforto. A natureza tudo perdoa, transformando o mal aparente em bem real. A peça apodrecida sobre o solo é absorvida e renasce em nova forma, vitalizando plantas e animais,
como mensagem de perdão na terra. Tudo ama, tudo perdoa. Perdoa a mão que te ultraja, a boca maldizente que te calunia, o olhar invigilante que te magoa, o espírito que a enfermidade regasta e que te persegue. Perdoar é um impositivo para cada hora e a todo instante. No laboratório somático que serve de veículo temporário ao espírito, ao nosso corpo, o amor de Deus vibra em perdão e harmonia como mensagem atuante e vigorosa, produzindo oportunidades e realizando tarefas. Aprende assim a converter o mal que te fazem em bem que possas fazer. E se for necessário voltares ao ofensor e dele novamente sofreres ultraje, recorda que o Mestre preconizou o perdão distinto e incondicional tantas vezes quanto fossem as ofensas. Persevera no trabalho com que a vida te honra, a reencarnação, perdoando sempre e sem cessar, e despertarás um dia, depois de toda a dor e sombra, além da matéria, libertando-se, das ofensas e da morte, no abençoado reino do nosso Mestre, perdoando e sendo feliz. Isso está no livro, é uma mensagem de Joana de Ângeles, no livro O Espírito e Vida. Então, gente, para a gente apenas pensar, trouxe aqui um pouquinho sobre esse assunto, que a gente possa refletir, e se de alguma forma, nesse momento que nós estivemos aqui por quase 50 minutos, a gente pensou em alguém, que a gente, por vocês, façam isso, façam essa tentativa, sem dor, sem nada, só por vocês, pela saúde de vocês, porque como diz, nosso querido, e aí mais uma vez um agradecimento, com certeza ele deve estar nos ouvindo, que nosso querido Divaldo receba também as melhores vibrações de todos nós, e como ele dizia, a verdadeira caridade começa no silêncio das atitudes, no silêncio das atitudes. Gente, boa noite, até uma próxima. Nós agradecemos ao Márcio pelo estudo, pela apresentação, e fica muita coisa para a gente pensar aí. Não só pensar, pensar primeiro, mas agir, para que a gente consiga trabalhar tudo isso que ele nos trouxe, e porque conforme ele vai falando, como ele disse aqui, realmente a gente vai trazendo imagens à nossa cabeça e a gente tem que realmente vencer muita coisa para conseguir essa questão do perdão. Então, tem muita coisa para a gente pensar. Tá? Nós vamos fazer a prece de encerramento, pedir a Dani para fazer a prece, e aí depois nós temos 2 avisos, até que já foram passados semana passada, mas vale a pena lembrar, porque é agora no próximo final de semana aqui na nossa casa, então a gente vai relembrar, tá bom? Assim, Senhor, aqui estamos a te agradecer pela noite de hoje, por essa palestra, pelos estudos do nosso amigo e irmão, pela lembrança carinhosa ao nosso Divaldo Franco, a Joana de Ângeles, que nós possamos levar conosco essas palavras, essas imagens, que elas possam ressoar em nossos espíritos e que nós possamos, enfim, colocar em prática tudo aquilo que nos liberta como espíritos que somos. Abençoa cada um de nós, os nossos lares, as pessoas que são motivo de nossas preocupações, suas dores, seus sofrimentos, que nós possamos sair daqui revigorados, confiantes, otimistas e melhores, acompanhados pela espiritualidade amiga que ilumina os nossos passos, os nossos caminhos. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Fica conosco, que assim seja.